nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuando o evangelho de ontem, Pedro pergunta a Jesus, como sempre também nós às vezes perguntamos, o que nós iremos ganhar te seguindo? Jesus dá a seguinte resposta no Santo Evangelho. Vamos participar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim, do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que resposta maravilhosa de Jesus para Pedro. Pedro, eu também ficaria curioso, como você, como todos nós, em saber, em ter essa resposta de Jesus, né? Se aquele rico que estava travado por causa das riquezas deixasse tudo e seguisse a Jesus, ele ganharia o reino dos céus. E aí Pedro diz: nós já fizemos isso. Nós já fizemos isso. E nós deixamos as riquezas de lado. O que nós vamos ganhar? Aí Jesus alarga, traz uma dimensão muito maior, a questão de chegarmos a esta liberdade plena em comunhão com Ele, comunhão íntima com Jesus, como uma verdadeira aliança de amor. Então Jesus quer, além das riquezas, que nós sejamos livres de todo tipo de apego. Todo. Isso não quer dizer que nós vamos viver isolado das pessoas, que nós vamos deixar a família, nada disso. Jesus está dizendo que mesmo vivendo em família, no trabalho e tendo os momentos de lazer, nas relações humanas, Jesus está dizendo que isso é importante, mas nada pode ser maior do que esta unidade com Ele. Nada. Eu não posso, em detrimento de tudo isso que foi dito, eu dizer para Jesus: espera um pouco, depois eu te atendo, depois eu entro em intimidade contigo, depois eu rezo, né? Não podemos, essa é a proposta de Jesus. Então, quando ele disse para Pedro deixar tudo isso, a mesma coisa, ter como se não tivesse, viver como se não vivesse, como se fosse o nosso último dia de vida, viver na plenitude, estar focado, fazer aquilo que deve ser feito, com amor, com determinação, com garra, com determinação, seja o que for, é o foco, é a intensidade naquilo que nós estamos fazendo com Jesus. É isso que ele está passando para os discípulos. Se assim eles fizerem, e por consequência, atualizando o Evangelho, nós, hoje, o que nós vamos ganhar? Diz Jesus: tudo mais que vocês já têm. E além disso, a vida eterna. Então, por isso que Jesus disse: os primeiros hoje que têm tudo e não entendem essa palavra, esse convite, e menospreza esta boa notícia, vai ficar por último, mesmo sendo o primeiro. Mas daquele que sempre abre espaço em sua vida para escutar o que Jesus está dizendo, esse vai passar a ser o primeiro. Ou seja, essa dinâmica que Jesus está propondo, isso leva tempo. Não é um estalar de dedos. Então precisamos
nos apropriar da palavra, sermos participantes dessa palavra, transmiti-la, mas antes na prática e na ação. Aplicar essa palavra em nossa própria vida. Isso é maravilhoso. Então, Pedro e os discípulos vão entendendo, passo a passo, aquilo que Jesus está propondo. Você também, eu também. Vocês viram quantas vezes os discípulos não entendiam nada? Quantas vezes um dos momentos fortes lá, Tomé, mesmo na ressurreição, Senhor, aumenta a minha fé. Pedro, que não entendeu, queria tirar Jesus da sua missão, não queria que Jesus sofresse, passasse pela paixão. Como é que Jesus poderia doar a sua vida por nós se não se entregasse? Por isso, esse sentido, aos poucos vão compreender. E nós também. Nós, aos poucos, vamos compreendendo essa palavra de Deus, que é maravilhosa. É um bálsamo, é um tônico, é um energizante para a nossa vida diária com o Senhor. Então, a nossa riqueza, a nossa herança, o que nós iremos ganhar é essa centralidade com Jesus, hoje e para sempre. Deus abençoe. Em nome da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.